Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a nossa aula de robótica. Recordando aqui sobre o tema da nossa aula, nós vimos na nossa aula sobre a composição de um manipulador robótico. Vocês se lembram? Nós falamos, olhem lá, o braço robótico é composto pelo braço e pelo pulso. O braço consiste de elementos denominados elos, unidos por juntas de movimento relativo, onde são acoplados os acionadores para realizarem estes movimentos individualmente, dotados de capacidade sensorial e instruídos por um sistema de controle. Bem, nós já falamos de juntas e elos, já conhecemos os tipos de juntas, já conhecemos os tipos de elos. Hoje nós começaremos a falar sobre os sensores e atuadores, tá? Que compõem o nosso braço robótico. Bem, nós sabemos que os sensores vai nos dar uma capacidade de feedback, de realimentação no nosso sistema, ok? Seja para controle, seja para a realização de uma tarefa, tá? Então a capacidade sensorial do robô é muito importante. Por exemplo, para que ele consiga se instruir no espaço, para que ele consiga realizar uma tarefa com maior precisão. Okay? Vou passar aqui alguns sensores para vocês, tá? Esses sensores são utilizados neste feedback, nessa realimentação de malha. E como que funciona? Como que essa realimentação vai impactar no meu robô? Bem, nós temos lá um valor de referência. Digamos que eu vou pegar aqui como exemplo o posicionamento de um robô, ok? Ele precisa ter um sensor de posição. E eu preciso colocar para este robô, ou enviar para este robô, o valor de referência. O valor de referência é a posição final que eu desejo. Então, existe um valor de referência e existe a leitura do meu sensor. Ele vai comparar esses dois valores. Se estes valores forem diferentes, é porque existe um erro entre o valor de referência, que nós chamamos de set point, e a posição atual do meu robô. Se existe um erro, o meu sistema de controle ele vai fazer um cálculo de uma ação de controle e vai enviar para o elemento final de controle. Neste caso seria o atuador, para que exista o movimento. Tá? E aí o atuador vai atuar no meu robô, vai provocar o movimento, e os que ele provoca o movimento do meu robô, eu vou fazer a leitura novamente no sensor para ver em que posição ele se encontra. E aí, novamente, eu comparo com o valor de referência, vai gerar um erro, este erro, vai para o meu controlador, que vai calcular uma ação de controle, que vai enviar novamente uma nova ação de controle para o meu atuador. E lógico, se já estiver chegando próximo lá da posição que eu desejo, por exemplo, eu vou diminuindo a potência do meu atuador, ok? Esta é uma forma de fazer a correção e fazer com que o valor de referência seja exatamente igual ao valor que eu estou lendo do meu sensor, o valor da posição atual, ok? Então aqui só uma noção básica de feedback quando nós fechamos uma malha, para que serve o sensor e como o controlador atua, ok? Então este aqui é o nosso esquemático, Valor desejado, que é o valor de referência, o valor lido do nosso sensor, aquela variável de processo, é gerado um erro nessa comparação, o meu controlador calcula uma ação de controle, envia para os atuadores, que ele envia, os atuadores na verdade vai interagir no processo, que vai mudar a variável de processo, a variável lá do meu robô, a grandeza física que eu estou fazendo o monitoramento. E aí novamente este looping se fecha, os meus sensores vão ler aquela variável, vai enviar para o meu controlador e o loop se fecha, ok? Por isso o feedback. Vamos falar aqui então em um sensor muito importante e muito utilizado na robótica. Como eu falei para vocês, o posicionamento de um robô é fundamental para que ele venha realizar uma tarefa. Quais são os sensores que ele pode utilizar para o posicionamento, para garantir este posicionamento? Bem, o encoder é um sensor que nós podemos utilizar para a posição, seja a posição angular ou seja a posição linear, ok? Como que funciona um encoder? Bem, o encoder é um disco que possui faixas, essas faixas ali, a cor preta e na cor branca, e existe ali um fotossensor que quando eu provoco um giro neste disco, este fotossensor ele é sensível à passagem dessas faixas de cores diferentes. E aí vai gerando o quê? Pulsos. Com isso eu sei, com esta informação eu sei que aquele sensor ele está em movimento, ele vai me dar a razão deste movimento, tá ok? Eu posso adquirir deste sensor,
tanto a posição, quanto eu posso pegar também a velocidade. Eu posso extrair dele a velocidade, tá? Através de um tratamentozinho. A gente sabe que velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, tá, ok? E essas faixas, né, na cor branca e na cor preta, vai dar a resolução do meu sensor. Resolução é nível de detalhamento, tá? Quanto maior o número dessas faixas que são pintadas no disco, né, maior a resolução do meu sensor. Se significa que é maior a resolução, maior o nível de detalhamento, significa que eu consigo, né, fazer a leitura de uma variação menor na diferença de posição do meu robô, tá, ok? Eu consigo detectar menores variações, né? O meu sensor ele vai ser sensível a variações pequenas, tá? A variação de posição do meu robô, tá, ok? Então vamos lá, como que ele funciona? Bem, aqui eu tenho, né, o disco, as faixas na cor preta e na cor branca para facilitar, né, a detecção nessa variação quando ele estiver em movimento, e tenho aqui os meus sensores. Bem, se eu tivesse somente um sensorzinho, né, esse sensor fotoelétrico, se eu tivesse somente um sensorzinho desse, e o meu disco estivesse em movimento, eu teria pulsos sendo gerados, né? Uma hora ele estaria na cor branca, outra hora ele estaria na cor preta. Eu teria pulsos sendo gerados. Eu saberia que o meu robô ele está em movimento, tá? Conseguiria até saber a razão deste movimento, a velocidade deste movimento. Porém, eu não conseguiria saber se o movimento, neste caso aqui do meu disco, se ele está girando para a direita ou se ele está girando para a esquerda. Então, somente com um sensorzinho eu não conseguiria. Por isso nós trabalhamos com dois sensores, tá? Que é o chamado, né, o encoder do tipo Quadrature, ok? Ele trabalha com dois sensores defasados entre si. O que é essa defasagem? Notem que quando eu tenho, né, somente a pintura de uma faixa aqui, ó, né, um segmento de uma faixa, né, na cor preta e na cor branca, os sensores eles terão que estar defasados, ou seja, não alinhados. De forma que quando um sensor estiver, né, saindo ou tocando ou fazendo a leitura na parte branca, o outro sensorzinho ainda vai estar na parte preta, ok? Vamos aqui ver o exemplo, ó. Este sensorzinho aqui, quando ele vai para a parte branca, ele vai para nível lógico 1, ok? Este outro sensorzinho aqui, ele ainda permanece na parte preta, então ele continua com nível lógico 0. Lógico que ele vai girando, este sensorzinho aqui vai para metade da faixa branca, e este segundo sensor, ele entra na faixa branca. Então ele muda o estado dele de 0 para 1, ok? Ele permanece até que este sensor aqui vai entrar na parte preta, o seu nível lógico cai para 0, e este sensorzinho aqui ainda vai estar na parte branca, ele mantém o nível lógico 1, tá? E assim por diante. Então eles vão mudando o nível lógico entre 0 e 1 com uma defasagem. Geralmente nós costumamos dizer que a defasagem é de 90 graus desses sensores. Mas Edson, por que 90 graus? Simplesmente porque o ciclo dele sair de nível lógico baixo para alto, que está aqui, ó, ele saiu daqui de nível baixo para alto e aqui de nível baixo para alto. Significa que um ciclo desse nós estaríamos considerando que um ciclo, né, completo seria 360 graus. Como eu tenho 4 estados possíveis relacionando tanto o sensor A quanto o sensor B, 360 dividido por 4 é igual a 90 graus. Então nós dizemos que existe uma defasagem de 90 graus entre os sensores, tá, ok? Isso não significa, prestem atenção, isso não significa que quando ele muda, né, o sinal dele, né, de baixo para alto em um ciclo completo, que o disco vai dar uma volta, vai dar uma volta. Não é isso. Não vai ter lá 360 graus de rotação. A rotação do disco, na verdade, né, ela vai depender da resolução do meu sensor, tá, ok? Quando eu digo que a defasagem, né, do meu sensor é de 90 graus, é independente da resolução do disco, tá? E como que eu calculo a resolução do disco, a variação de leitura nessa mudança de pulsos em relação à rotação do disco? É simples, basta pegar 360 e dividir pela quantidade de faixas, né, de uma cor que eu tenho no meu disco. Exemplo,
Se eu tenho lá um disco que possui 10 faixas na cor branca, por exemplo, 360 dividido por 10 daria 36 graus. Significaria que cada variaçãozinha dessa daqui, né, eu conseguiria pegar 36 graus de variação. A minha incerteza seria de 36 graus. Por quê? Quando os meus sensores estivessem na mesma faixa, eu não saberia exatamente dizer se ele está no início da faixa ou no final da faixa. Eu só tenho certeza quando existe a transição, ok? E lógico, para eu melhorar a resolução do meu sensor, aumentar a resolução, eu tenho que aumentar o número de faixas, ok? Então é assim que funciona este encoder do tipo quadrature. Ele também é um encoder do tipo incremental. O que significa um encoder incremental? Significa que se eu desenergizar este encoder, quando eu religar este sensor, ele vai começar como se a posição fosse zero naquele ponto que ele parou, ok? Mesmo que eu tente utilizar alguma técnica para guardar a última memória da última posição dele antes dele ser desenergizado, não funcionaria muito bem. Por quê? Se o meu sensor estiver desenergizado e eu fizer uma movimentação, ele muda o estado sem com que o meu sistema consiga perceber essa mudança de estado, tá ok? Então o que a gente faz quando nós trabalhamos com esse tipo de sensor é tomar um cuidado de quando ligar o sistema, garantir que ele está naquela posição que nós desejamos. Digamos aqui que seja a posição 0, que seja na origem. Nós temos que garantir que o estado inicial dele seja na origem, tá ok? Por quê? Desligou, nós iremos perder essa informação, tá ok? Por isso ele é chamado de encoder do tipo incremental. E aí, pessoal, com essa codificação agora que eu tenho do meu sensor, uma codificação binária, uma codificação digital, eu agora consigo saber se ele está girando para a direita ou se ele está girando para a esquerda. Por quê? Olha só, imaginem que o código que eu esteja lendo do meu sensor, que um sensor está em nível lógico alto e outro sensor está em nível lógico baixo. Se a próxima leitura for nível lógico alto nos dois sensores, eu sei que ele está indo em uma direção, tá ok? Se o meu nível for, a próxima leitura for 0, 0, nível baixo nos dois sensores, ele vai estar indo na direção contrária, tá ok? Neste caso aqui, quando ele gira no sentido anti-horário, se eu estivesse lendo um 0 e o próximo seria um sentido anti-horário. No sentido horário, se eu estivesse na posição atual de 1, 0, a próxima leitura seria 0, 0. Então, desta maneira, eu consigo ainda perceber, fazer a leitura da variação, neste caso aqui uma variação angular, que pode ser transformada em variação linear também, dependendo do sistema de vocês, tá ok? Eu consigo fazer a leitura dessa variação angular, consigo ter uma noção ali de velocidade no meu deslocamento e consigo saber qual é a direção, qual é o sentido que esse deslocamento está ocorrendo, tá ok? Então é um encoder do tipo quadrature. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele funciona e uma aplicação. Olhem que interessante, ó. Eu tenho aqui uma turbina eólica, um gerador de energia elétrica, utilizando o vento, como fonte. E aí eu tenho que saber vários detalhes aqui dessa turbina. Eu tenho que saber qual é a velocidade de giro. Por exemplo, se um dia estiver ventando muito forte, eu tenho que acionar os freios para que as pás, das hélices não venham ser danificadas. Então tem uma série de procedimentos de segurança que dependem da velocidade do vento, que consequentemente depende ali do giro dessas hélices, ok? E aí existe um encoder que vai me dar essas informações. Este encoder que vai me dar essas informações, neste caso aqui é um encoder do tipo quadrature, ok? Deixa eu pegar o sensorzinho aqui, ó, um encoderzinho acoplado ao eixo, ok? E ó, sempre que passa a faixa de leitura, ele manda um pulso. Se eu tenho ali dois canais, ele vai mandar os pulsos em canais diferentes, defasados em 90 graus. Que é o que está sendo representado aqui, ó, ok? Como se ele estivesse mandando os pulsos ali para mim, ok? Então,
é uma aplicação deste sensor. Neste caso aqui eu estou falando de uma turbina eólica, mas nós podemos utilizar este sensor no nosso robô. Aonde que ele vai ser acoplado? Nas juntas dos robôs, ok? Vai ser na junta para que nós possamos saber qual é o movimento relativo entre os elos.